cheios da graça de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 7 e 8. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor seja e tenha a provisão para tudo que você necessita. Certa vez tive a oportunidade de aconselhar uma pessoa bem jovem, que estava naquela fase na qual todos entramos em crise ao tentar decidir o que fazer da vida. Em um dado momento, ela me disse com convicção: "Eu vou estudar para trabalhar como pastor." Perguntei como ela havia chegado a esta conclusão, estando há tão pouco tempo na igreja. Ela me respondeu que queria ganhar dinheiro e viver bem. Praticamente todos os discípulos chamados por Jesus foram encontrados por ele da mesma forma. Estavam trabalhando. Naquele tempo, o serviço no reino de Deus tinha como características muito trabalho, muita oposição e baixo ou nenhum lucro. Ninguém seguiu e serviu ao Senhor para ganhar dinheiro. Aliás, um deles gostava muito de dinheiro. Gostava tanto que vendeu Jesus por 30 moedas. Ao enviar os discípulos, Jesus lhes orientou que não levassem nada, nem pão, nem dinheiro. Eles partiram para a missão com a graça de Deus, confiando plenamente em sua provisão. Ao retornar, o Senhor lhes perguntou: "Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa?" "Nada", disseram eles. Lucas 22, 35. Infelizmente, aquilo que os cristãos antigos chamavam de vocação, chamado, virou profissão. O que eles chamavam de ministério, agora é empreendedorismo. O que eles chamavam de serviço, de servir, agora é investimento. A Bíblia exorta aos pastores que tenham a motivação correta ao servir. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. Como você chegou a esta conclusão? Porque deseja ser pastor para ganhar dinheiro e viver bem. Naquele tempo, para os primeiros discípulos de Jesus, ser bem-sucedido era ser cheio da graça e sofrer por causa do Evangelho. Agora pode ser ter um jato, ser contado entre as grandes fortunas do país e ser bem remunerado nos shows. Cheios da graça de Deus, os discípulos de Jesus, enviados 2 a 2, curaram enfermos, expulsaram demônios, pregaram o evangelho do reino de Deus e transtornaram a terra. Cheios da graça de Deus, eles transformaram a terra. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio,
mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, versículos 35 a 40. Homens dos quais o mundo não era digno, cheios da graça de Deus, mudaram o mundo. Pai celestial, louvado seja o nome do Senhor, por seu amor, bondade e misericórdia. Nós te agradecemos por sua palavra que nos instrui, que nos orienta, que nos exorta, que nos corrige, que nos mostra o caminho no qual devemos andar. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa quando desviamos da sua vontade e propósito. Perdoa-nos, nós os pastores, que muitas vezes pastoreamos por constrangimento, pastoreamos por sorte da ganância, pastoreamos como dominadores. Nos dê um coração de servos. Nos ajude a ter em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que sendo grande se fez pequeno, sendo rei se fez servo, sendo rico se fez pobre, e foi obediente ao Senhor até a morte, e morte de cruz. Nos ajude a viver fielmente o Evangelho, a viver uma vida que agrada ao Senhor. Mais uma vez te rogamos que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Deus, do mal. Nós te pedimos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te fortaleça, te dê a motivação correta, te dê um coração de servo. Que todos nós, eu e vocês, que estamos cercados por tão maravilhosa nuvem de testemunhas, possamos seguir o exemplo delas e servir a Cristo com amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.